Ilhas da Ria, escrito por Maria José Santana. Situadas na parte central da laguna, as Ilhas da Ria de Aveiro já foram terra que deu de tudo: milho, feijão, batata, melancia, vinho e até sal, e algumas até chegaram a ser habitadas. Com existência registada desde 1407, as ilhas aveirenses são pequenos pedaços de terra hoje votados ao abandono e dos quais pouco reza a história contada nos livros. Restam as memórias daqueles que protagonizaram ou testemunharam esses tempos idos, em que foram pequenas estâncias de veraneio para uns e campos de trabalho árduo para outros. Este retrato faz-lhes justiça antes de, eventualmente, desaparecerem, caso não sejam travadas a tempo a degradação e a erosão a que estão sujeitas. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em setembro de 2021. A coleção Retratos da Fundação traz aos leitores um olhar próximo sobre a realidade do país, Portugal, contado e vivido, narrado por quem o viu e vê de perto. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Aos homens e às mulheres da Ria de Aveiro, em especial ao meu avô José Anjo Teixeira, que a ela dedicou grande parte dos seus 98 anos de vida. Introdução. Aqueles que nasceram à beira das suas margens jamais ousariam negar a sua importância. É a partir das suas águas que muitos garantem o seu sustento, numa relação que vem de longe e que já teve ramificações, entretanto desaparecidas. Os forasteiros, por seu turno, não conseguem passar ao lado da beleza que ela emana em cada um dos seus recantos. Canais, esteiros, cales, ilhas, ancoradouros e pequenas praias que têm tanto de belo como de labiríntico. Um espelho de água que se estende de forma emaranhada, acessível apenas àqueles que se habituaram a tratá-la por tu, adivinhando-lhe as manhas. A Ria de Aveiro é considerada uma das mais belas formações do litoral português e, mais do que a fama, também tem tido proveito. É habitada por dezenas de espécies de aves, algumas delas relativamente raras e mais difíceis de encontrar. Das suas águas saiu, durante décadas, o fertilizante natural, moliço, que garantia bons cultivos. Foi, e ainda é, fértil nesse cristal natural que nos tempera a vida, o sal. Um cenário idílico que não tem parado de inspirar artistas, gentes das letras, dos pincéis, do barro e de outras artes. Muitos têm sido os autores que se perderam de amores pela laguna aveirense, começando, desde logo, pelo único Nobel da Literatura português. É um momento solene. Aí para baixo é a Ria de Aveiro, 40 km de costa, 20 km para o interior, terra firme e água rodeando todas as formas que podem ter as ilhas, os istmos, as penínsulas, todas as cores que podem ter o rio e o mar, escreveu José Saramago em Viagem a Portugal. Também Raul Brandão, nas páginas da obra Os Pescadores, publicada em 1923, enalteceu os encantos da laguna. As névoas têm na ria uma vida extraordinária. Cada gota possui uma alma distinta e iriza-se como uma bola de sabão, escreveu, reparando, a ria é mágica e possui uma luz própria que a veste.
Luís de Magalhães também lhe dedicou uma bela prosa, recorda Orlando de Oliveira na obra Origens da Ria de Aveiro, destacando que, nessa vastidão de águas tranquilas, nesse gigantesco pólipo fluvial que por todos os lados estende os seus fluidos tentáculos, entre a rede confusa dos esteiros e canais, bordados de tamargueiras e de caniços, velas sem conta, velas às dezenas, às centenas, vão, vêm, bulinando em todos os sentidos e pondo no verde das terras ou no azul das águas a doçura do seu deslizar silencioso e a graça da silhueta branca. Outro dos grandes hinos ao espelho de água da região de Aveiro é da autoria do poeta José Carlos Ari dos Santos, e até teve direito a virar canção, mais concretamente um fado, pela voz de Carlos do Carmo. Morro de amor pelas águas da ria, esta espuma de dor eu não sabia. Sou moliceiro do teu lodo fecundo, sou a ria de Aveiro, o sal do mundo. Vara comprida, tamanho da vida, braço de mar, a lavrar, a lavrar. Morro de amor nesta rede que teço, e é no sal do suor que eu aconteço. Para além da salina, o horizonte me ensina que há muito mar para lavrar, para lavrar. Aos homens das letras têm-se juntado também uns quantos homens e mulheres das artes plásticas, pintores e escultores que se deixaram inebriar pelo brilho desse grande espelho de água, profícuo em histórias e vida. Desde o aveirense José de Pinho, passando por Fausto Sampaio, grande paisagista de Anadia, foram vários os artistas que se renderam, através dos seus pincéis, à paleta de cores da ria. Manuel Tavares, aguarelista de renome internacional, natural de Oliveira de Azeméis, foi um dos que mais pintaram a ria. Cândido Teles, nascido em Ilhavo, seguiu-lhe as pisadas, mas a óleo, retratando as suas paisagens e também os seus modos de vida, porque a ria também é leito de trabalho, na água e fora dela. Pescadores, agricultores, mariscadores, marnotos, gente habituada ao vento fresco e às neblinas da laguna, homens e mulheres habituados a navegar nas suas bateiras contra a maré. São mais de 40 quilómetros de extensão, de Ovar a Mira, e umas boas dezenas de histórias, tradições e costumes, grande parte passada em recantos menos conhecidos da ria, como é o caso das suas ilhas, em especial aquelas que chegaram a ser habitadas e a ter vida própria. Pequenos pedaços de terra dos quais pouco reza a história contada nos livros e que já só guardam ruínas da ocupação e influência do passado. Nem mesmo as casas mais fidalgas, propriedade de famílias abastadas, conseguiram manter-se de pé. Assim como a capela, à qual a proteção divina não serviu de muito, tanto para a preservar como para salvaguardar as imagens religiosas que ela guardava no seu interior. A água salgada foi avançando a olhos vistos. Ainda há uma ou outra árvore para ajudar a contar a história, mas nada mais. As ilhas parecem votadas ao abandono e ao esquecimento. Restam as memórias daqueles que protagonizaram ou testemunharam esses tempos idos em que as ilhas eram pequenas estâncias de veraneio para uns e campos de trabalho árduo para outros. São esses pedaços de terra a razão de ser deste livro. As ilhas da ria decorada pelos moliceiros e pelo sal, sem deixar de evocar aqueles que as tornaram territórios férteis e autossustentáveis, rodeados de água salgada, marés e ventos nem sempre favoráveis. Homens e mulheres que não se deixaram amedrontar por invernos hostis e pela dureza do trabalho nas ilhas. E também aqueles que as habitavam apenas em tempos de férias, ajudando-as a manter-se vivas. É através dos seus relatos que partimos à descoberta do que foi a vida nas ilhas, resgatando lembranças dos tempos áureos que antecederam o seu abandono. São os testemunhos desses homens e mulheres que nos conduzem até ao coração da ria, com paragem nesse arquipélago de ilhas carregado de histórias. 1000 anos de história. A ria de Aveiro tem vindo a ser destacada pelos estudiosos como o mais notável acidente do litoral peninsular. Ainda que encontre similaridades com outras lagunas, é o caso da Ria Formosa e da Península de Troia, em Portugal, e da Baía de Arcachon, em França, apresenta características que a tornam efetivamente singular. Estende-se ao longo de cerca de 45 km de comprimento e 10 km de largura, cobrindo uma área que, na praia-mar, pode atingir 83 km² de zona úmida. Mais do que a dimensão, deixa sobressair uma heterogeneidade peculiar.
No seu interior encontram-se áreas de água doce, salobra e salgada, que são o habitat de uma grande diversidade biológica, distribuída por lodos, sapais, bunhais, juncais, caniçais, pequenas ilhas e grandes espelhos de água, nota o historiador Marco Pereira. Nela desaguam vários rios, desde o Voga, o mais importante de todos, ao Antoine, ao Caster, ao Sértima e ao Agda, ajudando a tornar ainda mais singular o desenho da forma e da proporção. Não existem certezas quanto às causas que determinaram a formação da Ria de Aveiro, e muito menos da época em que se formou ou começou a formar. É reconhecido na Breve História da Barra de Aveiro de Francisco Ferreira Neves. E, em verdadeiro rigor, a expressão Ria de Aveiro nem sequer é a mais correta, ainda que se aceite pelo facto de ter uma tradição muito enraizada. Segundo recorda Marco Pereira, o que hoje conhecemos como Ria de Aveiro começou por ser um delta, posteriormente encerrado por um cordão litoral arenoso. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.